Olá a todos os amigos, a todas as amigas, nosso fraterno abraço a cada um e a cada uma, neste momento em que nos acompanham, que nos assistem. Queremos mais uma vez agradecer por vossas companhias que estão conosco semanalmente, nessa dobradinha aqui que eu realizo com o nosso amigo Lucas Menezes. Toda semana a gente traz um novo capítulo dessa obra Palavras de Vida Eterna. E hoje nós vamos tratar do capítulo de número 132, intitulado Diante da Providência. Emmanuel vai fazer as suas observações a partir de um trecho da carta de Paulo, da segunda carta de Paulo a Timóteo, está no capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Então, a rogativa, a orientação de Paulo aqui para Timóteo, para que ele procure apresentar-se a Deus aprovado como um obreiro, como um trabalhador, como aquele que tem oferecido, de si mesmo uma atividade, um trabalho voltado para o exercício do bem ao próximo, como um trabalhador que não tendo o que se envergonhar, como um trabalhador que tenha cumprido com as suas tarefas, com os seus compromissos, tenha cumprido com aquilo que ele assumiu como responsabilidade. Então, é dessa forma que Paulo pede que a gente esteja, que Emmanuel titula assim, diante da providência, para que a gente se prepare bem para quando chegar o momento do nosso reencontro, com a espiritualidade. E claro que para a gente estar diante de Deus, do Criador, daquele que providencia tudo, é muito importante, que a gente esteja, de fato, cumprindo com os nossos deveres. Então, vamos lá o que Emmanuel fala. Digna de registro a observação do apóstolo Paulo a Timóteo sobre a melhor maneira de mostrar-se a Deus. Melhor maneira de mostrar-se a Deus. Então, como nós devemos nos portar? Como nós devemos espiritualmente nos apresentar diante de Deus? Como que eu pretendo alcançar isso? De que maneira eu estou trabalhando para poder ter esse encontro da melhor maneira possível, Quais são os meus afazeres, quais são as minhas atividades cotidianas, o que eu tenho realizado no que diz respeito à prática do bem, de que forma eu tenho convivido com os meus familiares, de que maneira eu tenho convivido com os meus colegas no ambiente de trabalho, de que maneira eu trato aquele transeunte desconhecido que de algum modo cruza o nosso caminho, de que maneira eu trato os animais, de que maneira eu trato os seres não racionais da criação. Então, de que forma eu estou me portando diante do mundo? Eu sou aquele que tenta agregar, que tenta servir, que tenta ser útil, ou eu estou buscando desagregar, agir com ignorância, com brutalidade, não ter respeito nenhum pelo próximo? Quais são as nossas atitudes do cotidiano? Essa é uma reflexão que fica para cada um. Não sou eu, porque não serei eu que irei fazer essa análise, sobre aqueles que nos acompanham. Ao contrário, é muito mais fácil os que nos acompanham estar analisando sobre o que nós estamos aqui falando
E se de fato a gente está tentando exercer isso na prática, certamente, se a gente estiver cumprindo com essa tarefa, com esse compromisso, a gente de fato está nessa direção que vai nos direcionar, que vai nos levar ao encontro da providência. Contrariamente à inquietação de muitos religiosos do mundo que aspiram ao supremo destaque espiritual, o amigo da gentilidade, cuja fé amadurecer em ásperos testemunhos de sofrimento, não recomenda ao discípulo qualquer aquisição de atributos especiais. Veja esse último trecho. Não recomenda a Timóteo, ao discípulo, qualquer aquisição de atributos especiais, ou seja, não se dirija ao Criador, aos benfeitores espirituais, enfim, qualquer que seja a nossa forma de crença, né? Não vamos nos dirigir a Deus buscando aquisição de atributos especiais, buscando ser beneficiados com questões que nos diferenciem do outro, no sentido de nos apresentarmos como melhores que o outro. Na forma como eu volto a falar, como eu me porto em relação ao outro. Eu tenho o outro como igual a mim, como um filho de um mesmo pai, ou eu ajo como se eu tivesse algum nível de superioridade sobre aquele com o qual eu convivo, ou com os quais eu convivo. Então, não vamos pedir a Deus aquisição de atributos especiais. Façamos o simples, façamos as coisas mais simples da vida. Para que coisa mais simples do que você passar por alguém, um catador de recicláveis, por exemplo, e dizer para ele: olá, bom dia, um bom trabalho para você, oferecer a ele algum alimento que seja possível naquele momento. Para que coisa mais simples do que isso, né? E que a gente repara, se a gente ficar atento a essas pequenas atitudes, a gente vai verificar que o quanto é satisfatório, o quanto é prazeroso, o quanto traz alegria ao nosso ser essa prática caridosa, né? Não lhe pede Paulo, né? Não lhe pede, Emmanuel interpretando Paulo, ele diz: não lhe pede entretecer láureas de herói para a cabeça. Ou seja, Paulo está dizendo para Timóteo: não busque láureas de heroísmo, né? E nem lhe aconselha demandar o excelso encontro, alardeando certidões de santidade. Ou seja, querendo demonstrar algo que nós não somos. E até mesmo os espíritos, vejamos como é o funcionamento disso, né? Os espíritos mais desenvolvidos, mais evoluídos, eles não vivem alardeando isso. Eles não vivem afirmando: eu sou o melhor dos espíritos, eu faço caridade constantemente, eu sou uma boa pessoa. Não, não é assim. Aquele que se afirma, por exemplo, humilde, na grande maioria dos casos, se não em 100% dos casos, não é humilde. Então, aquilo que eu saio laureando, dizendo que sou, certamente não sou. É uma forma infantil de a gente querer ter um destaque, qualquer que seja ele, e aí a gente sai alardeando certidões de santidade ou de bondade, né? ou de alguém que tem um destaque a mais do que os outros. Então, não caiamos nessa vaidade tola, né? Porque isso é uma vaidade que não nos ajuda absolutamente em nada.
não articula regras a fim de que se sobreponha à presença dos outros, nem lhe traça penitências ou rituais, tendentes a bajular a paternidade divina. Ou seja, rituais são coisas externas, são coisas que estão fora de nós. Penitências, pagar promessas, enfim, é algo externo, é algo exterior. Vamos trazer isso se nós de fato queremos nos aproximar de Deus, ter um amparo e assistência e que a gente possa se ligar com essa energia renovadora, que a gente não estabeleça esse tipo de ação na nossa vida. Ao contrário de a gente perder tempo e energia com penitências ou com rituais, que a gente estenda a mão ao outro, simples, que a gente cuide de uma planta, que a gente observe as belezas da natureza, que a gente cuide de um animal de rua, que a gente distribua afeto àquelas pessoas que estão nos hospitais, vamos visitá-los, aquelas pessoas que estão nos orfanatos, as crianças que foram ou abandonadas por seus pais, ou que os pais já não estão mais aqui materialmente falando. Isso sim tem uma utilidade muito maior do que essa tolice de penitências e rituais. Me permitam o termo tolice, não é querendo menosprezar quem faz isso, mas é porque a gente observa que é uma perda de tempo. Não nos traz absolutamente nada. Na verdade, é mais uma atitude egoísta da nossa parte. Roga-lhe simplesmente viver de tal modo que possa comparecer diante de Deus na posição do trabalhador de reta consciência, honrado nas obrigações bem cumpridas. Quando é que eu vou ser um trabalhador de reta consciência? Quando eu cumprir com as minhas obrigações, quando eu honrar os meus compromissos, quando eu olhar, chegar ao final de cada dia, eu fazer aquela análise íntima e entender que eu pude sim fazer algo por alguém, nem que tenha sido uma única ação no bem naquele dia. E quanto mais nós exercitamos isso, mais isso se torna uma rotina, um hábito das nossas vidas. E aí a gente estará com a reta consciência. Seremos trabalhadores de reta consciência. Não tem o que lastimar, não tem o que reclamar. Se queres, por tua vez, atingir a esfera superior, para compartilhar as alegrias dos que se identificaram com o infinito amor, não te percas em fantasiosa expectativa de imunidade perante a lei. Outra coisa que é fundamental, imunidade perante a lei. Então, a gente tem que entender que nós somos espíritos em progresso, em evolução. Então, nós não estamos isentos de passar por vicissitudes, sofredores, algumas dores, de passar por situações de desrespeito, de passar por situações de desejo de vingança, de alguém que não gostou, simplesmente não foi com a nossa cara. Infelizmente isso acontece ainda, mas que a gente não se deixe achar que nós estaremos livres pelo simples fato de a gente estar exercitando e procurando progredir espiritualmente, procurando progredir moralmente, que nós vamos achar que estaremos imunes de passar, de viver algumas vicissitudes. Não estaremos. Vamos nos lembrar que nós somos espíritos ainda incompletos, imperfeitos, que precisamos de muitas e muitas e muitas ações, vivências no bem, para que esse progresso chegue até nós. Atende cada dia aos deveres que a vida te prescreveu.
atendes a cada dia, né, aos deveres que a vida te prescreveu. A tua responsabilidade maior é ser pai, é ser mãe, é ser um profissional que sirva ao outro, um profissional da área de saúde, ou qualquer que seja a profissão que você exerça, você faz com o maior respeito, com o maior zelo, leal ao serviço e à paciência, leal àquilo que você está comprometido em realizar, e a paciência. E estejamos convencidos de que a mais alta forma de apresentar-nos à providência será sempre a do obreiro honesto. Obreiro honesto, trabalhador correto, trabalhador que cumpre com as suas obrigações, ser humano que começa esse ser espiritual vivendo a experiência terrena, que age de acordo com os princípios morais estabelecidos por Cristo, estabelecidos pelo Mestre. E mais uma vez repetindo, não vamos, se nós estamos cumprindo isso, estamos caminhando nessa direção, não vamos nos achar em hipótese alguma superiores ou melhores a quem quer que seja. Nem ao pior dos nossos irmãos que tenha cometido as mais atrozes atitudes. Não nos achemos superiores a absolutamente ninguém, porque não somos. Aprovado na tarefa de que foi incumbido e que nada tenha do que se envergonhar. Que nós não tenhamos vergonha, ou melhor dizendo, que nós não tenhamos do que nos envergonhar. Que nós não tenhamos do que estar com a consciência pesada, nos cobrando algo que nós sabíamos o que fazer, mas optamos por realizar do modo oposto, que fere a nossa consciência, que essa nossa própria consciência nos acusa, nos diz caminho errado, escolha errada, decisão equivocada. Retorna, refaz teu caminho. Então, meus amigos, minhas amigas, era isso que nós tínhamos para hoje. Tenhamos a certeza de trabalhar com o objetivo de nos tornarmos obreiros honestos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.